Fala, torcedor ligado aqui no canal, tudo bem com vocês? Aqui eu trouxe novidades, informações de bastidores, mercado da bola, transferências, análise de jogos e tudo mais. Aqui você não perde nenhuma notícia sobre o time e aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no seu time. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho para não perder nenhuma notificação e lembrando que durante o vídeo vão passar alguns produtos aqui, esses produtos têm um precinho especial para você, torcedor, que chega aí no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar, vamos reagir juntos às novidades do seu time. Mas antes de tudo, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Defesas e mais uma vez com a famosa lei do ex, o Edil voltou a ser decisivo. Sempre falo e vou continuar falando, batendo na tecla que não vou me relaxar, não vou parar por aqui. Sou um cara que não se conforma com só isso. Então vou continuar buscando mais, mas sempre ajudando a equipe, procurando melhorar para que o foco principal seja a equipe e a gente consiga vencer, que é o mais importante. O Bragantino começou para cima e fez o goleiro Everson trabalhar no chute forte de Pita, na bola colocada de Lucas Barbosa e do míssil de fora da área no ângulo de Juninho Capixaba. O Atlético até tentou com Bernard, que não pegou tão bem na bola. Mas o Bragantino não desistiu e no último lance da primeira etapa, depois de duas defesas do goleiro Everson, Eric Ramírez não perdoou e abriu o placar. Bragantino 1, Atlético 0. No segundo tempo, o Atlético voltou melhor e conseguiu empatar com o Maicon, que acertou um belo chute de perna esquerda. O Galo teve chance de ampliar com o Renan Lodge, mas a lei do ex resolveu entrar em ação no toque de cabeça de Sacha, que colocou o Massa Bruta mais uma vez na frente no placar. O Bragantino ainda teve mais uma chance com o Fabinho. E quando tudo se desenhava para uma disputa por pênaltis, a lei do ex entrou em cena mais uma vez. Só que agora, para o outro lado, Coelho bate cruzado, empata a partida e garante a classificação para o Atlético. No finalzinho, o goleiro Everson ainda fez mais uma baita defesa. Atlético 2, Bragantino também 2. Feliz por esse momento, apesar de hoje ter sido um jogo abaixo, na minha opinião. Sofremos muito e eu acho que temos pontos para corrigir. Bom que tem esses pontos para corrigir com a classificação, mas é um ponto de atenção que a gente tem que olhar para os próximos confrontos para a gente não errar novamente. Uma classificação com emoção até o último minuto, que colocou o Atlético entre os 8 melhores da Copa Sul-Americana. Agora o Galo aguarda a definição do próximo adversário, que sai do confronto entre Santos e Macará nesta quinta-feira. Penso eu que nos dois jogos a gente foi superior ao Atlético. No jogo lá de Bragança, embora a gente tenha sido derrotado, em termos de produção foi maior, aqui também achei. E por isso, obviamente, a gente está arrasado agora, porque nosso objetivo era o de passar de fase, o de chegar nas quartas. Sabemos que jogando assim vai ser difícil continuar na competência. Sabemos que temos que melhorar e muito. Não porque no fim de semana jogamos assim, éramos o grande time, nem agora somos um time ruim. Então, estamos nas 3 competições, é muito difícil, muito cansaço. Bom, temos que aprender disso. Muito bem, quero falar com vocês sobre a classificação do Atlético Mineiro, que vem jogando bem no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Tinha vencido o Bragantino em Bragança Paulista e até sofreu mais nesse segundo jogo, mas o empate proporcionou a classificação do Atlético, Rona. Então, quando não joga bem, quando está num momento difícil, aparece o goleiro, né? O Everton está numa fase espetacular. Everton. Nos 2 jogos que ele fez também contra o Bragantino, ele fez defesas espetaculares. Por outro lado, os goleiros também do Bragantino, pelo amor de Deus, hein? O que acontece, Rona? Por que essa má fase? Eu não sei se é o treinador de goleiro, se eles não estão treinando, se está jogando muito e treinando pouco. A verdade é que eles estão chama-gol, né? O Volpi e o Cleiton. O Cleiton, meu pai, só joga contra o Corinthians.
Ele vira o Neuer contra o Corinthians. Joga muita bola, Titinho. Com o pé, com a mão, ele quebra e tal. Mas quando precisa desses caras, o Mancini vai ter que procurar o goleiro urgentemente aí. E o Inter tem um goleiro bom também, o Antony, que não tá jogando, né? Que poderia ser um cara bom também para vestir a camisa do Bragantino. Tem a ver o Inter. Então, mas de Galo, vamos de Galo. O Galo, não entendi então, nada. Galo. Eu tô falando que ele é obcecado com o Inter. Não, então, o Galo, vamos falar do Galo. Mereceu passar porque o empate favoreceu e o Galo tá crescendo de uma forma aí que eu vou falar. Veio aqui e deu uns petelecos no Palmeiras e cresceu. Olá, não pegou o Palmeiras. Não, cresceu. O Galo é isso aí. Pra falar do Galo é isso aí. O Galo tá o Barba tá fazendo um grande trabalho. Sabe por que você falou no Inter? Porque o próximo adversário do Atlético é o Inter no Campeonato Brasileiro. Foi alguma coisa que ligava isso. Você lembrou disso. Agora, Cicinho, qual é o mérito do Galo nessa classificação, pensando nos 2 jogos contra o Bragantino? Olha, o mérito do Galo foi ter feito o resultado aqui, né? O resultado aqui é o ponto que o Ronaldo tocou muito bem, né? A questão dos goleiros. O Everson, ele fez a diferença no gol do Galo, coisa que os goleiros do Bragantino não conseguiram fazer. Lógico que não dá para colocar somente na culpa do goleiro, porque vê o tanto... Dá. Não, mas vê o tanto de gols que os atacantes também perderam no Bragantino, que não poderia ter perdido. Mas assim, eu me arrisco a dizer que os 2 jogos, o Bragantino foi melhor que o Atlético Mineiro. Merecia até um melhor resultado aqui, né? E lá o empate ficou de bom tamanho para o Atlético Mineiro. Então, assim, igual eu falei na abertura, teve mais sorte do que juízo. Mas é um resultado para dar moral. Então, e você pega, olha quem fez o gol. Não servia para o Corinthians, o Maicon. E vai lá no Atlético Mineiro jogando levinho, recebendo em dia. O cara vai e decide. É assim que funciona no futebol. Às vezes você não joga em nenhum lugar que você não é valorizado, você vai para outro lugar e você se torna a referência. Então, assim, o Atlético Mineiro está nessa crescente e é bacana ver isso. Vamos de Sul-Americana agora, confronto brasileiro das oitavas de final. E deu Galo. Leonardo Bertozzi chegando aqui conosco também para falar desta classificação do Atlético Mineiro. Ontem recebeu o Red Bull Bragantino, levou aqui do interior de São Paulo a vantagem e aí o empate garantiu a vaga. Léo. Gláucia Santiago, um atleticano, olha para o outro e fala, tem que ser tão sofrido, porque olha, foi, viu? E ontem diria que foi mais sorte do que juízo. O Bragantino fez um grande jogo, o Atlético esteve muito abaixo e daqui a pouco a gente vai ouvir os personagens falando sobre isso e a própria comissão técnica, os jogadores reconheceram que o Atlético correu um sério risco de ser eliminado em casa da Copa Sul-Americana pelo Bragantino. O jogo quase que não vai nem para os pênaltis, porque antes do gol do Coelho, do gol salvador do Coelho, o Lucas Barbosa, que é quem perde a bola no lance do gol, inclusive, tem a chance de fazer o gol da classificação do Bragantino e acaba nem chutando, nem cruzando, acaba errando um passe ali fácil e perdendo a chance de classificar o time do interior paulista. Então, assim, por um lado, são 10 jogos de invencibilidade, o time não deixou de lutar, o time acreditou até o final, mas ontem faltou muita coisa. Assim. Ontem o Atlético não conseguiu reter a bola, também não conseguiu defender bem como vinha defendendo, né? O Bragantino teve situações de perigo constantemente, tanto é que, e isso já não é mais nenhuma novidade, o nome da classificação é o Everson. O Everson, a cada ano que passa, vai ficando maior na história do Clube Atlético Mineiro. A quantidade de jogos em que ele foi decisivo, a quantidade de confrontos de mata-mata que o Atlético passou na conta dele, e esse é mais um, é realmente uma coisa impressionante. No jogo de Bragança ele já foi um diferencial e lá o Cleiton foi um diferencial negativo, né, falhando, e ele foi um diferencial positivo e o Bragantino ainda tem uma chance de levar o jogo para os pênaltis depois de levar o gol nos acréscimos e o Everson salva no final. Então, ontem talvez seja a única nota realmente positiva do Galo que precisa dar uma acordada, é claro. Vai ter reforços para a próxima fase, vai ter Fred principalmente, vai ter o Kevin Castanho, são 2 reforços para o meio campo. A defesa está com poucas opções, porque o Léo Duarte ainda não estreou porque se lesionou logo na chegada. O Lianco também vai ficar aí pelo menos 1 mês e meio, 2 meses fora. Então, hoje você tem o Vitor Hugo, você tem o Juan, o Vitão, que entrou é garoto, mas ficou o alerta, né? E esse alerta não vem de mim, não. Vem dos próprios personagens. Vamos ouvir o Eduardo Domingues, o Barba, vamos ouvir o Bernard falando também. E o Sacha do lado do Bragantino, que aplicou a lei do ex e por pouco não leva o jogo para os pênaltis. Vamos ouvir. Sabemos que jogando así va a ser difícil
continuar na competência. Nessa etapa de evolução que tem o time, sabemos que vamos ter algumas situações que temos que melhorar. O time foi acreditar até o último minuto, a torcida empurrou todo o tempo, sabia que era um jogo difícil. Sendo bem sincero, a gente estava muito abaixo hoje, muito abaixo. Primeiro tempo péssimo, nossa. A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser coerente em dizer aquilo que a gente apresentou hoje no primeiro tempo. Segundo tempo deu uma melhorada. A gente não fez tanto por merecer essa classificação, mas graças a Deus a gente acabou conseguindo. Então é importante a gente entender isso também, para que a gente não possa relaxar, né? Sem dúvida, fizemos um grande jogo. Saímos na frente do placar 2 vezes. Infelizmente, a gente sabe o quanto é difícil aqui, mas o time está de parabéns, e o detalhe, mais uma vez, fez a diferença. É isso, ouvimos então aí, por último, o Sacha, ouvimos o Barba, ouvimos o Bernard. Essa é a sensação, né? Que escapou de uma bala o Atlético ontem, agora vai esperar Santos ou Macará para saber se vai ter mais um confronto nacional ou se vai ter uma viagem, uma logística complicada para o interior do Equador, altitude, né? Que seria também um confronto difícil. De um jeito ou de outro, claro, vai ser difícil, especialmente se jogar assim, como disse o Eduardo Domingues. Mas agora vira a chave, tem Campeonato Brasileiro e principalmente tem clássico. Ontem, no final do jogo, os cantos da torcida todos direcionados ao rival, todos voltados para o confronto da próxima semana. Então, Belo Horizonte já vai entrando aqui neste clima, né? O clássico já começou, viu, Glaucia? Boa, Léo. Obrigada, amigo, por estar conosco, trazendo as informações dos dois lados, inclusive, né? Falou de Cruzeiro, também de Galo hoje. Um beijo grande para você, até a próxima. Agora, falávamos aqui, né, ouvindo os personagens, o Léo também trazendo as informações. O próprio Barba já tinha dito, Dai, que esse Galo, para o torcedor se acostumar, seria muito mais eficiente do que aquele futebol bonito. Mas ontem flertou, de fato, com o perigo, né? Com esse jogo muito abaixo. E aí conta com um Coelho que está num grande momento, né? Fazendo gol e definindo essa classificação. E esse Red Bull Bragantino que, poxa, na hora do a mais uma vez falta, mais uma vez fica. E aí outra temporada do Braga ali, brigando, mas também sem nenhuma outra grande pretensão. O primeiro tempo do jogo ontem do Atlético foi muito ruim, né? O Galo jogou muito mal o primeiro tempo, a pressão do Red Bull Bragantino encaixou perfeitamente ao longo do primeiro tempo, o Atlético não tinha saída do campo de defesa e a desatenção me chamou a atenção também. O gol do Red Bull Bragantino primeiro, o Everson faz 2 defesas e quando ele faz a segunda defesa, se você prestar atenção, tem 8 jogadores do Atlético Mineiro dentro da grande área. E a bola passa na frente do Juan e ele não tira a bola da área e aí vem a terceira finalização, vê o gol. Então uma desatenção muito grande. Até acho que no segundo tempo, como o Red Bull Bragantino arrefeceu um pouquinho a pressão, porque fisicamente também é difícil, né? Acabou que o Atlético jogou até um pouco melhor, inclusive quando sofreu o segundo gol, tinha um momento mais controlado no jogo. Mas o saldo é preocupante, especialmente, eu acho que nem tanto pela Sul-Americana, porque mesmo jogando nesse nível, eu acho que o Atlético é, como time, o melhor time do lado dele da chave. Tem Santos, Macará, City Torque, Cienciano ou Botafogo, deve ser o Cienciano. Agora, para a Copa do Brasil, fica esse alerta. E sim, o Red Bull Bragantino tem esse detalhe. Esse é o gol, né, do Red Bull Bragantino. Na verdade, não, é o seguinte ainda. Que é no final do primeiro tempo que sai o gol. Red Bull Bragantino já tem 6 anos aí de primeira divisão, 7 anos de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. E tirando aquela final de Sul-Americana lá em 2021, o Atlético parece que falta sempre alguma coisa. Esse sim é o gol. Foi aquele início do projeto ainda, né, Dai? Que, poxa, já sobe no primeiro ano, segundo ano bate decisão. 2, 3, 4, 5, 6, chega mais um aqui. É todo mundo virado pra bola, né? Todo mundo virado pra bola e a finalização vem. Tem 2 debaixo do gol, mas o goleiro é muito impressionante. Muita gente na área, né? Mas sim, desculpa, realmente foi uma ascensão muito forte, muito rápida, né? E depois não conseguiu sustentar esse perfil competitivo nas competições internacionais. E até o próprio projeto vai mudando, vai mexendo, outros perfis de jogadores, de treinadores e tal. Exatamente. Wagner Mancini não é o que a gente imaginava de escola Red Bull quando o projeto começou, né? Mas tá fazendo até um bom trabalho para marcar essa mudança de itinerário aí, né? Muito bem, vamos dar uma olhada.
Essas foram as notícias de hoje, torcedor. Deixa o like, deixe de novo aqui a sua opinião nos comentários, o que você achou disso e tudo mais, de onde você está falando. Essas foram as notícias de hoje e até a próxima com mais novidades. Valeu!